Quero cumprimentar os senhores vereadores, colegas que nos acompanham pela TVL. Líder do governo, às vezes eu sou taxado como um cara chato aqui, mas alguém tem que fazer a ponderação. Eu ouvi aqui o prefeito Egídio enaltecendo, a vice-prefeita também, com a tarifa temporal no final de semana. Os passageiros poderão realizar viagens e, se desejarem, por até 6 horas, pagando uma única passagem, domingos e feriados. Só tem um problema aí, que as pessoas perceberam isso. Talvez, se o prefeito mandar a sua assessoria de comunicação olhar os comentários, foram invadidos em várias notícias, que realmente estavam questionando o óbvio que talvez o prefeito não enxergou, e cabe a mim, enquanto vereador, já venho fazendo isso há muitos anos, mas fazendo novamente, que não tem horário de ônibus. E todo mundo reclamando. Só para ter uma ideia aqui, linhas sem ônibus nos domingos, são mais de 30 linhas que não tem ônibus aos domingos. 30 linhas, está aqui. Para quem não quiser, se puder fazer a gentileza, Dene, posso colocar aqui, porque a gente tem que provar. E pode fazer um levantamento. São mais de 30 linhas que não tem ônibus. E as que tem, apenas uma parte do percurso é atendida. E aí, senhores, vamos lá. Vamos fazer esse temporal de 6 horas, que tem aí. Vamos botar aqui na tela, se o senhor puder fazer a gentileza, nós temos alguns horários de domingo de algumas regiões. Eu peguei aqui, região Bairro da Glória. Olha só a grande quantidade de horário que nós temos aqui. Se for fazer a linha temporal aqui, vai complicar. O Bairro da Glória, próximo, por favor, Ari. Vamos lá. Bairro Itapava Central, olha a quantidade de linhas e horários que tem no domingo, é muita coisa. Coitado do pessoal do Itapava Central, desculpa a minha ironia aqui. Continua. Erich Bem, ali estava Leite Treve, bairro Água Verde, Badenfurt. Olha só, 2 linhas apenas aqui, dessa 905, 2 horários apenas no domingo. Próximo, por favor. Nova Rússia. Aqui não funciona o temporal do prefeito Egídio. Porque se a pessoa sai às 7, ela só tem o próximo horário às 19 horas. Passou. Fazer uma continha de matemática aqui, de 7 para 19 horas, a linha temporal de 6 horas já não funciona aqui, prefeito. Já não funciona aqui. Por o bairro ali da Nova Rússia, infelizmente as pessoas não vão ter direito a esse auxílio dos 6 horas da temporal. Então parece uma bobagem tão grande vir aqui fazer um anúncio. Eu queria que o prefeito fizesse um vídeo, em vez de falar, e é importante o temporal, mas se tivesse horário de ônibus, coisa que não tem, e que viesse aqui e falasse para essas pessoas desses bairros e para outros tantos bairros, que nós teríamos mais horários de ônibus, e que nós não teríamos a suspensão de mais de 30 linhas de ônibus no final de semana, como a gente viu aqui no domingo. Então, senhores, é lastimável. E ainda só faz quem tiver o cartão, ou seja, eu nem posso dar opção para o dinheiro, para até pegar aquelas pessoas que não usam transporte público, e se ele pegar uma vez no final de semana, quem sabe ele goste, eu acho difícil por causa da quantidade de horário, mas vai que ele gosta e começa a fazer com frequência. Então nem isso, tiveram a competência, e tiveram a ânsia de querer auxiliar, dizer, olha, mas foi uma enxurrada, porque a população não é besta, a população sabe que isso aqui é para inglês ver, e aí tomou uma enxurrada de pessoas falando, tá, prefeito, cadê o horário? Cadê o horário de ônibus? Não tem horário no final de semana, não tem horário no feriado. Então, pelo amor de Deus, concedo aqui uma parte ao vereador Adriano Pereira. Ouça a parte o vereador Adriano Pereira. Vereador Gilson, quero cumprimentar pelo pronunciamento. É uma vergonha. É lógico que ele não ia copiar aquilo que lá atrás o Décio tinha, que era Domingo Livre. E naquela época tinha o Minhocão, que a gente chamava articulado, Tinha a linha Alpineira, tinha a linha Madrugueira, a linha do Trabalhador, tinha o Vermelhinho, que era o ônibus na área central, enfim, tinha uma série de questões. Nossas empresas eram blumenauenses, nós tínhamos, inclusive, premiações ao transporte, à qualidade do transporte na época, mas não foi o caso no passado, falar do presente, que, diante do desgaste com a relação à BRK, agora da Policlínica, ele tentou fazer uma ação populista, que tanto critica, mas tentou fazer uma ação populista, mas que é bem verdade que não vai ter efeito nenhum, porque daí o cara fica lá 2 horas esperando o ônibus para ir, mais 2 para voltar, já se foi 4 horas, ou vai ficar aquele temporal de 6 horas só dentro dos terminais. Eu falava, inclusive, com o pessoal da igreja, o cara vai para a igreja e não volta para casa, se depender desse temporal aí, porque vai ficar nos terminais esperando, não tem linhas, não tem horários, é uma piada essa história do prefeito com relação a esse temporal de 6 horas, é uma piada, infelizmente. Presidente, 1 minuto e 30, por favor. 1 minuto e 30 para eu terminar a minha fala. Concedo mais 1 minuto e 30. Diferente do prefeito, eu conversei com alguns motoristas que falaram que as pessoas estão completamente irritadas, porque, inclusive, o prefeito, quando foi gravar esse videozinho, foi cobrado pela população. A população foi lá cobrar dele. Olha, prefeito, precisa colocar mais horário de ônibus. Acho que é por isso que ele não vai tanto nas comunidades, nos bairros, porque ele será cobrado para fazer o que é certo, o que deve ser feito, e não fazer videozinho enaltecendo a questão do horário temporal, que não adianta, não vai funcionar, porque no final de semana, como eu mostrei aqui, comprovei aqui, não tem ônibus.
não tem ônibus. Então, antes de fazer um vídeo comemorando a temporal, nós tivemos tantas coisas na época do Siga, já que ele é tão apaixonado pela turma do João Paulo Kleinobing, pode fazer a questão do pessoal na época do Kleinobing ali, tinha as questões aqui dos pontos aqui da Beira-Rio, que era integrado, tinha integração, tinha o ônibus com piso rebaixado. Então vamos lá, começa, abraça essa turma de uma vez e faz algumas coisas que foram boas do transporte coletivo que eles fizeram. Porque do jeito que está, desculpa, está virando piada, infelizmente. Assim como foi uma piada essa questão do Parcão, que até que enfim fizeram a limpeza, roçaram, mas precisou do governo, uma pressão danada nossa aqui, de uma pressão danada das pessoas, do constrangimento e da vergonha de passar aqui no dia 13 as pessoas iam fazer lá um mutirão, para aí sim fazer a roçada. Detalhe, só tem a roçada, que é o mínimo, porque tem mais coisas que tem que ser feito aqui. Mas ficou 9 meses, praticamente 9 meses, abandonado para ir fazer uma roçada, só funciona na base da pressão. Então, se é na base da pressão, a gente vai ter que fazer pressão aqui. Tem que aproveitar os poucos vereadores que têm a independência e a liberdade de fazer pressão nesse prefeito.